Os discos de Dropa são discos de pedra relacionados à tribo tibetana dos Dropas. Eles foram descobertos em 1938 nas montanhas Karaula-Baia, no Himalaia, localizadas na remota fronteira entre a China e o Tibete. Um total de 716 misteriosos discos de pedras teriam sido encontrados com inscrições de uma linguagem desconhecida. Os objetos ganharam fama quando passaram a ter a sua história associada com uma lenda de que eles seriam produtos de seres que vieram à Terra 12 mil anos atrás. Vindos de um lugar distante da nossa galáxia, sua nave espacial caiu na Terra. Eles foram perseguidos e mortos por humanos. Encurralados em um planeta alienígena, eles tentaram desesperadamente voltar para casa. Eles sabiam que sua existência estava condenada e, portanto, escreveram sua história para que outros pudessem ler. Eles queriam nos dizer quem eram e o que os trouxe aqui. Eles deixaram uma mensagem para gerações futuras. Mas os artefatos alienígenas que deixaram para trás foram escondidos do público. É possível que o povo Dropa seja realmente de origem extraterrestre? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Uma expedição arqueológica, guiada pelo professor chinês Shi Putei, descobriu fileiras de túmulos nas cavernas da montanha de Bayan Karaula. Os esqueletos eram restos de uma raça diferente dos seres humanos. Eram muito frágeis e mediam pouco mais de 1,30 m de altura. Seus crânios eram grandes e mais desenvolvidos, mas esses não eram restos de macacos. Além disso, os cientistas também descobriram desenhos interessantes de rochas nas paredes da caverna. Os desenhos retratam seres com capacetes redondos, acompanhados pelo desenho do Sol, da Lua, da Terra e das estrelas, conectados por um grupo de pontos do tamanho de ervilha. Havia ainda muito mais para ser encontrado na caverna pré-histórica. Os arqueólogos encontraram um grande disco de pedra redonda, metade enterrado no chão empoeirado, que parecia um disco de gramofone da Idade da Pedra. Havia um buraco em seu centro e um sulco fino, vindo em espiral do centro para a borda. Sua idade foi determinada entre 10.000 e 12.000 anos. No total, foram encontrados 716 discos de pedra. Cada disco tinha 22,7 centímetros de diâmetro e 2 centímetros de espessura. Eles também tinham um orifício perfeitamente circular de 2 centímetros no centro. Uma análise mais aprofundada revelou uma marca semelhante a uma ranhura, que era uma linha contínua de hieroglifos estranhos esculpidos. O objeto era um registro de escrita alienígena composta de caracteres microscópicos, escrito em um idioma que nunca antes havia sido encontrado. Durante mais de 20 anos, muitos especialistas tentaram traduzir a escrita alienígena, mas sem sucesso. Em 1962, o Dr. Sun Un-Nui, cientista chinês, conseguiu finalmente decodificar a mensagem dos artefatos misteriosos. O resultado foi tão bizarro que o Departamento de Pré-História da Academia de Pequim, China, se recusou a publicar as descobertas de Sun Un-Nui, ou até mesmo falar sobre elas. Mas o Dr. Sun Un-Nui continuou sua pesquisa e finalmente foi autorizado a publicar seu trabalho. O artigo apareceu sob o título A Escrita na Ranhura a respeito de naves espaciais que, como registrado nos discos, pousaram na Terra há 12.000 anos. A mensagem chocante das pedras Dropa foi escrita por seres que se chamavam Dropas.
Os discos de pedra contaram a história do povo Dropa, viajantes espaciais de um planeta distante. Sua nave espacial caiu na região inacessível das montanhas Bayankaraula. Os ocupantes da nave espacial, os Dropas, encontraram refúgios nas cavernas das montanhas. Sem a possibilidade de reparar sua nave espacial destruída ou construir uma nova, os Dropas não puderam retornar ao seu planeta natal. Eles estavam presos na Terra. Apesar de suas intenções pacíficas, os Dropas foram incompreendidos por membros da tribo Han, que ocupavam cavernas vizinhas e que caçavam os alienígenas, e até mataram alguns deles. A tradução de uma das passagens diz: os Dropas desceram das nuvens em sua aeronave. Nossos homens, mulheres e crianças se esconderam nas cavernas 10 vezes antes do nascer do sol, quando finalmente entenderam a linguagem gestual dos Dropas. Perceberam que os recém-chegados tinham intenções pacíficas. Em 1968, o filósofo russo, o Dr. Vyacheslav Zaitsev, publicou os extratos da história da placa de pedra na revista Sputnik. Zaitsev realizou mais pesquisas e apresentou resultados realmente interessantes. Fisicamente, as pedras de granito continham altas concentrações de cobalto e outros metais, de fato, uma pedra muito dura. Isso teria dificultado que as pessoas primitivas esculpissem as letras, especialmente com caracteres tão minúsculos. Esta descoberta pode ser a primeira prova concreta sobre a existência do povo Dropa, cujos ancestrais realmente vieram do espaço em um passado distante. Ao testar um disco com um oscilógrafo, um ritmo de oscilação surpreendente foi registrado, como se, disseram os cientistas, eles já haviam sido carregados eletricamente ou tinham funcionado como condutor elétrico. No momento da descoberta, a área da caverna ainda era habitada por duas tribos conhecidas como Cãs e Dropas, ambas extremamente estranhas. Os antropólogos não conseguiram categorizar qualquer tribo em nenhuma outra raça conhecida, pois não são chineses, mongóis nem tibetanos. Eles têm a pele amarelada, corpos finos e cabeças geralmente grandes, em relação aos restos esqueletais encontrados nas cavernas de Bayankaraula em 1938. Eles têm cabelos escassos em seus corpos, olhos grandes, e sua altura média é de 1,20 m de altura. Um antigo conto chinês conta a história de pessoas pequenas e de pele amarela que pousaram na terra a partir das nuvens e que foram caçados por todos por causa da feiura. Em 1995, houve uma notável notícia da China. Na província de Sichuan, que fica na fronteira oriental das montanhas Bayankaraula, foram descobertas 120 pessoas de uma tribo anteriormente não classificada. O aspecto mais importante dessa nova tribo é o tamanho das pessoas. Não são mais altos do que 95 centímetros, o menor adulto medindo apenas 64 centímetros. Esta descoberta pode ser a primeira prova concreta sobre a existência do povo Dropa, cujos antepassados realmente vieram do espaço. Em 1974, o engenheiro austríaco Ernest Wegener encontrou 2 desses discos no Museu Banpo, em Xi'an. Ele fotografou-os tirando 4 fotos. Mas o que aconteceu com as pedras misteriosas? De acordo com a explicação dada pelo museu, os artefatos de Bayankaraula foram destruídos. Além disso, o governo chinês não está em posse de nenhum registro oficial de uma tribo chamada Dropa, nem na área de Qinghai ou em outros lugares da China. Mas afinal, onde estariam hoje os discos desaparecidos?